Pai nosso que estás no Deus, céu, e também está, Senhor, em nosso coração, através do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos trouxe a tua pessoa para habitar no nosso ser. Nesta manhã amém. nós te agradecemos por fazer-nos chegar, junto com os irmãos, a comunhão com o Pai e com o Filho. Amém. Receber da tua parte, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, nos fazer compreender, nos fazer orientar, Amém. alinhar e, se é possível, repreender, Senhor. Que a tua palavra faça isso. A tua palavra possa nos ajudar a compreender a tua palavra, a tua vontade, o teu desejo, Senhor. Amém. Eis aqui nós estamos, Senhor, somente crendo no Senhor. Queremos obedecer, crendo o Senhor, pois em nós não há obediência, mas no teu filho, sim, há obediência. Ele Amém. obedeceu até a morte Amém. de cruz. Porém, ele recebeu um nome que é sobre todo nome, e nesse Amém. nome, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é Senhor, para te glorificar a ti, ó Pai. Amém. Por isso, nós te agradecemos nessa manhã. Venha nos iluminar mais uma vez, Amém. através do teu falar, junto com os irmãos. Nós Amém. te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, amados irmãos. E nós estamos compartilhando com os irmãos a respeito da experiência de Abraão, né? E sua vida de ascensão com Deus, né? Então podemos ilustrar isso na vida do crente, a partir do ponto de partida da fé ou daquela identidade de cristão. Nossa vida com Deus é ascensional, né? Vai para cima, né? Então nossa experiência com Deus, nós vamos conhecendo e vamos tendo experiências com Ele, e isso é uma vida que vai nos colocando para cima. Mas existe a possibilidade que, em lugar de que nós vamos para cima, nossa vida com Deus, podemos ir para baixo, descer. E é muito forte falar que um crente, ele vai, na experiência com Deus, ele vai se afastando de Deus em lugar de se aproximar de Deus. Então, a vida ascensional que Abraão teve é muito interessante. Eu vou pedir para o irmão Amaury trazer um versículo de ponto de partida, irmão Amaury, em relação àquilo que nós estamos falando, né? Que é muito importante nós descrevemos isso, né? Como que é a nossa vida com Deus. Gênesis, capítulo 24, versículo 26 e 27. Tá bem? Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Amém. Amém. Eu fiquei muito impressionado com essa com a ascensão e os caminhos de Deus na vida de Abraão. Porque quando ele tira Abraão de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, até interessante que naquela época as pessoas buscavam e buscam até hoje ídolos para colocar no lugar de Deus, né? Então, até a palavra fala que tinha tinha em torno de 5.000 deuses, ídolos. E na medida que o Senhor tira Abraão daquela situação, a gente vê a própria a luz da verdade, o próprio sol da justiça iluminando o seu coração. E ele vai trazendo de uma maneira tão clara. O Senhor vai endireitando as veredas, vai trazendo Abraão dentro dos seus caminhos, e é maravilhoso. Esse compartilhar, que até nós ouvimos essa palavra ontem, mostra o nosso caminho com o Senhor. Tem momentos que nós não enxergamos como que Deus está nos tratando, né? Então, se a gente pegar alguns pontos
da vida de Abraão, desde o ponto dele ter um filho, desde o ponto dele querer socorrer a família, né? Achei muito interessante isso. O próprio Ló, então traz para a gente vários ensinamentos, né? Então eu acredito que dá para a gente desenvolver um pouco Sim. sobre esses caminhos, né, irmão? Bem, Amém. Podemos obrigado, iniciar, irmão. obrigado, irmão. Você sabe que o ponto de partida do irmão é importante, porque mostra como que é a atitude de alguém que começa uma vida com Deus. Essa expressão, se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Mas quando nós fizemos a experiência de Salomão, Salomão se inclinou para Deus no final de sua vida? Vamos lá, irmãos. Primeiro de Reis, capítulo 11, versículo 33, irmãos. Olha o contraste aqui, né? Lá era Eliezer, né? Mas aqui nós estamos mostrando a experiência de alguém que andava com Deus, que conheceu Deus, que Deus falou com ele, que recebeu bênção de Deus, né? Que Deus, vamos dizer assim, tinha um favor de Deus. Olha no final de sua vida, irmão. Isso aqui é muito significativo. Muito. Porque a vida dele não foi ascensional, não foi para cima a vida de Salomão, foi para baixo a vida de Salomão. Isso aqui é muito interessante, porque vamos dizer, irmãos, é um declínio, né? Nós estamos compartilhando com a Lília esse aspecto, né? Você tem, vamos supor, o dia está marcado, o dia que você vai partir, não é? Todo mundo sabe que um dia você vai partir. Então, dentro desse viver que nós temos com Deus, será que nós temos que chegar num finalzinho da nossa vida para nós se arrependermos? Ó, pensa comigo, irmãos. Nós estamos falando de Salomão. Ele caminhou um tempo com Deus, mas depois ele abandonou o Senhor. Agora chega no ápice da vida dele, na velhice dele, e você tem um versículo como esse que diz: porque Salomão me deixou, irmãos. Puxa, é forte, irmão, falar isso, né? Nós estamos falando do rei Salomão, o escritor de Eclesiastes, de Provérbios, de Cântico dos Cânticos. Três livros fantásticos na Bíblia, irmão. E disse assim: e Salomão me deixou. Não é forte, irmão, essa palavra? E se Muito curvou, forte. não só me deixou, se curvou ante Astarote, deusa dos Sidônios, e Quemós, deus de Moabe, e Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou dos meus caminhos. Olha só que impressionante, irmãos. Tá vendo, irmão, que é forte falar, porque quando você chega na velhice, no finalzinho, está na máquina da UTI ali, você se arrepende, tudo bem, né? O Senhor vai perdoar. É forte, irmãos. Eu estou falando isso porque nós precisamos considerar, nós estamos falando de uma vida ascensional. Como que é a nossa experiência? Nós estamos indo para cima nossa vida com Deus? Nós estamos apegados com mais firmeza à vida dele ou nós estamos abandonando os caminhos do Senhor? Isso é para nós, é para mim, irmãos. É para mim. Nós precisamos ser assim, choque forte no seu coração, sempre nisso aí, irmãos. Porque isso aqui, irmãos, da experiência de Salomão é alguém que conhecia o Senhor, que tinha muito conhecimento das coisas de Deus. E ele, o que que ele fez? Ele abandonou o Senhor e se curvou ante seus deuses. Eu estava lendo aqui, irmãos, e antes de continuar ali, eu vou ler um pouquinho aqui. Você sabe que esses três deuses que ele se curvou, o que que significa esses três deuses? Eu vou ler aqui. Astarode, né? O primeiro de todos ele é, não, o primeiro deles é aqui, ó, tem aqui o versículo. É, tem um versículo aqui, sendo versículo de 11:4, né? Primeiro antes de ir lá. Volta um Não pouquinho no erremos, versículo 4. não É, erremos. primeiro de Reis. Isso, mas antes de ir nos deuses, ó, lê o versículo 4 primeiro. Sendo já velho, suas Isso, mulheres lhe perverteram o coração isso. para seguir outros deuses
E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como Isso, fora de seu pai. isso. Aqui tem a experiência dele sendo velho, né? Agora, o primeiro deus era Astarote. Astarote era a deusa da fertilidade, sensualidade, amor sexual e prosperidade. Seu culto frequentemente envolvia práticas imorais, prostituição e rituais. Ou seja, o que representa isso? Os prazeres que esse mundo te oferece, irmãos. Satisfação, desejos da carne, sensualidade e imoralidade. A busca da felicidade fora de Deus. Olha, quando uma pessoa se curva ante esse Deus, vamos dizer, o Salomão se está curvando ante esse Deus, por que que ele se curva ante esse Deus? A esse Deus pagão? Porque ele está procurando o quê, irmãos? Não é interessante, irmãos? Eu lembro um tempo atrás, faz muito tempo isso, né? Eu vou contar a experiência com a minha mãe, né? A minha mãe estava procurando trabalho, ela queria trabalhar no lugar, e um dia eu entrei em casa e ela tinha acendido uma vela para uma imagem lá, né? E eu perguntei: o que que é isso aí, mãe? Ela: não, eu estou pedindo sobre o trabalho, filho. Eu vou buscar trabalho amanhã. E tô pedindo, fazendo uma oração a Deus para esse santinho aqui interceder diante de Deus para eu conseguir o trabalho. Olha que impressionante. Tá vendo, irmãos? Eu estou trazendo um exemplo só. Você vê como que a pessoa, a busca que ela tem, o desespero por aquilo que ela tem, faz com que ela se incline àquilo. É isso que eu estou falando, né? Irmão Astarote. Vitor, Sim, irmão. eu até, antes de ler o versículo 4, eu até estava pensando Sim. que Salomão fazia isso só para agradar as mulheres. É, Ele não tinha um coração entregue para esses ídolos. Mas aqui no versículo 4 mostra isso. que o coração dele se inclinou. Isso. Impressionante É de muito tudo impressionante. que já recebeu de Deus e acabar com isso, né? Sim, irmão. Você vê que para nós é uma advertência, irmãos, porque a nossa vida com Deus tem que ser ascensional. Nós temos que progredir espiritualmente. Temos que avançar espiritualmente. Nossa vida com Deus, nossa intimidade com Deus tem que ser assim. Por isso que eu estou trazendo esses deuses aqui, né? O outro é Quemós. Quemós era um deus principal de Moab. Você sabe, um povo pagão, irmãos. O registro bíblico dos sacrifícios humanos associados a seu culto. Ou seja, o Quemós é impressionante o que fazia o Moabita. O rei, em 2 de Reis 3:27, mostra que o rei Moabe sacrificou seu próprio filho, irmãos. Olha o extremo. Porque, irmãos, eu lembro disso aqui quando Israel estava por destruir a Moab, o que que ele fez? Sacrificou seu filho em frente de todo. Ó, foi tão impressionante, irmão, que eles pararam, não seguiram prosseguindo, não prosseguiram, porque era muito desprezível aquilo, irmão. Sacrificar seu próprio filho. Ó, isso que significava postrar-se ante um Deus como Quemós. Salomão fez isso, irmãos. Em busca do quê? O que que estava procurando? Poder a qualquer custo, sacrificar tudo para alcançar seus objetivos, ambição descontrolada, colocar conquistas acima da vontade de Deus. Não é impressionante, irmãos? Outro Deus, Milcom, Moloque, né? O Moloque, relacionado ao culto de Moloque. Seu culto incluía a entrega de crianças em sacrifício. E o que está voltado isso aí? A idolatria, irmãos, que exige tudo. Quando nós estamos entregue a alguma coisa, você paga qualquer preço por aquilo. Quando você quer, vou dar um exemplo, né? Eu não estou falando com isso que os irmãos vivem isso, mas um exemplo só. Você quer tanto algo que você vai pagar qualquer preço. Você abandona a família, né? Abandona tudo por causa disso. Irmão Vitor, Sim, a irmão. experiência do Jó Isso, irmão. exatamente foi isso.
Satanás Mu- pensou de que ele ia dar tudo por causa da vida dele. Isso. A exigência, né, irmão? Vamos assim, uma devoção àquilo que você está disposto a ter, ficar em vela, não dormir à noite, não se alimentar direito, né? É. Você tem uma devoção por aquilo. Isso, irmãos. Isso é postrar-se, isso é adorar, né? A nossa devoção a qualquer custo é pelas coisas do Senhor, irmãos. É pelo próprio Senhor, aliás, né, irmãos? Maravilhoso, né, irmãos? Como que nós precisamos ficar, vamos dizer, refletindo sobre isso aqui, irmãos, né? É muito forte, né? O que eu estou trazendo aqui. O, Astarote é o prazer. Quemos é o poder. O Milcom, sacrifício para manter o prazer e o poder. Olha só. Não é, não é impressionante isso aqui, irmãos? Então, mas, mas, o Vitor, isso está tudo ligado por um lado, ao assunto que ele não tinha, por exemplo, a sabedoria que Deus deu para ele, que ele perguntou para ele, o Senhor, o que que você quer? Eu quero sim, sabedoria. Para quê? Para governar. Certo, correto, mas eu acho muito correto esse desejo ali. Ele usou de maneira muito, mas muito correta no início, impecável. sim, Não tem como. Você lembra quando brigaram por um menino, duas mulheres? Foi uma sim, sabedoria de um juiz aquilo, tá? Não tem como. Ele solucionou em 5 minutos, solucionou todo aquele problema. Só sim, quer dizer que ele tinha muita coisa para poder compreender e governar o povo. Ele tinha justiça em tudo que ele fazia nas mãos dele, né? sim, Mas depois, quando ele misturou a sabedoria dele para poder, vamos dizer assim, governar, mas não no princípio de sabedoria que Deus deu para ele, foi em si mesmo, aí ele fracassou, entra nas mulheres. Não era necessário ele ter feito pactos com os governantes para que ele possa ter êxito, porque Davi já tinha conquistado todas as terras para ele. O, sim, o Davi foi um homem de guerra e ele conseguiu conquistar e deu tudo nas mãos do filho. Mas ele não precisava ter feito tudo aquilo, porque Deus tinha já dado para ele tudo na mão dele, ele governava. Mas quando ele misturou e fez assim pactos, casou com as filhas dos governantes, na verdade ele fugiu do princípio de dependência de Deus e da bênção de Deus. Ele não dependeu da bênção, porque aquilo tudo que o pai conseguiu, deu para ele nas mãos dele, era aquilo que Deus deu para ele, não era mais necessário fazer outra coisa. Então, outra questão, Vitor, sim, o Davi, por exemplo, quando ele quis, o Davi teve o coração até o ponto de edificar a casa para o Senhor. O Senhor falou para ele: não, você não vai fazer, porque você é um homem guerreiro, derrama sangue. A característica de Davi era alguém de vencer e matar o inimigo, mas a característica de Salomão não era para fazer aquilo. O sim, Salomão significa paz. Então, um homem de paz teria que edificar Jerusalém, que também significa paz. A função dele não era conquistar, já foi conquistado, ou seja, Cristo já conquistou por nós todas as coisas. Ele já venceu, alcançou tudo por nós. Agora, não era mais necessário usar a sabedoria dele. Quando ele misturou tudo aquilo, todos esses deuses que está falando são resultado das mulheres que viram na vida dele. Elas influenciaram ele, aparentemente um homem muito sábio, mas ele influenciou na vida dele e se deixou influenciar. Olha, irmãos, deixa eu falar, mas uma mulher só pode mudar a tua ideia totalmente. Mas imagina você ter sendo mais 300.000 mulheres. Você acha que não vai mudar mesmo a cabeça dele? E o sim, coração dele não estava mais firme no Senhor? Então a consequência, de fato, é uma morte meio triste, né? sim. Muito bom o irmão Carlos trazer isso, porque nos faz refletir, né? No caso de Salomão, vamos dizer que eram as mulheres, vamos trazer desse jeito. Mas os irmãos lembram de Uzias, o rei de Judá? Vamos lá, por favor, segundo de Crônicas, capítulo 26, segundo de Crônicas, capítulo 26. E é bom essa reflexão do irmão Carlos, porque quando nós estamos lidando com aquilo que corrompe o nosso coração, aquela inclinação que o homem tem, porque cada um tem uma inclinação, né? Os desejos da carne, vamos dizer, né? Olha aqui Uzias, irmão, um rei que aos 16 anos começou a governar em Judá.
Olha, impressionante. Aí morreu seu pai, todo mundo concordou. Vamos colocar o Cias. Ó, e aqui o Cias, versículo 3. O Cias tinha 16 anos. Acharam os irmãos? Capítulo 26, versículo 3. O Cias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jocalias, de Jerusalém. E interessante, versículo 4, ele fez o que era reto perante o Senhor. Olha como começa a dizer, irmãos. Era reto, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Olha, começou maravilhoso. Nos lembra Salomão, irmãos. Ó, propus, versículo 5. Propus buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias era o profeta, irmãos. Que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Isso é a expressão. Nos dias que propus buscar ao Senhor, Deus o prosperou. Ó, não foi assim com Abraão, com Salomão? Salomão humilde, né? Aí, um coração, quando você vê a oração de Salomão, aí Deus fala assim: porquanto você não pediu nada, você não pediu riquezas, eu vou te dar sabedoria. E riqueza também. Mas você vê como que é. Você vê como que o coração, isso que eu quero trazer para os irmãos. O coração que está o problema. Vamos dizer assim, tem um gatilho, né? No caso de Salomão foi o gatilho, as mulheres dele. Mas aqui o Cias, olha que impressionante, irmãos. Ó, saiu a guerrear, aí ele foi famoso, começou sua fama aqui de Uzias a ser conhecido entre as nações. Ele era o último das tecnologias de combate, os povos vinham consultar ele, porque era uma pessoa muito próspera, né? Ó, aqui, desce, irmãos, desce, por favor, até o versículo 16. Quer ler, irmão Maurício? Eu já estava com esse versículo separado aqui. Mas muito, ó, irmão, muito rica essa correlação Sim, que está trazendo sobre Uzias, também Salomão, para sim. depois a gente entender o que que é uma vida ascensional de Abraão. A Isso, gente tem muito que bem. ver o contraste. Esse Isso, contraste é uma advertência a nós, a cada um de isso. nós que estamos Muito ouvindo bom a palavra e os demais irmãos que vão ver esse compartilhar, né, da palavra, também. né? Ó, agora, porque a gente não dá para entender, está indo muito bem, né? Fala, esse não vai cair, né? É. Olha lá, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e Uhum. cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Verdade, irmão. E é interessante aqui, se você continuar lendo, os irmãos, convido os irmãos a ler aqui, porque é muito, muito importante, muito interessante a maneira que Deus lida com as coisas, né? Deus tinha estabelecido que no templo, para serviço sacerdotal, somente era a tribo de Levi. E esse rei aqui, ele foi se intrometer naquilo lá. Por que que ele usurpou aquilo? Porque seu coração se corrompeu. Seu coração, para a sua própria ruína, ele fala. Olha, isso que é impressionante, irmãos. Você vê que sempre que vem detrás de uma bênção, vamos dizer, não estamos dizendo que Deus não tem que te abençoar. Mas ele foi prosperado por Deus, irmãos. Mas seu coração se exaltou para a sua própria ruína. E O aí, perigo está quando foi prosperado, né? é, O perigo está aí, quando o tem perigo êxito. está aqui. Você vê que lá com Salomão podemos dizer que nas mulheres, mas o problema não está nas mulheres, irmão Carlos. Está no coração que se exalta, ou o coração que abandona Deus. Depois vem tudo. Vem o pacote completo depois de corrupção, de iniquidade. E você começa a descer espiritualmente. Uma pessoa exaltada, ela vem para a ruína, para a sua própria ruína. Abacuque, capítulo 4, versículo 2 diz: Eis o soberbo, pronto está sua ruína. Porque o soberbo vamos dizer, ele se acha, a pessoa diz, não, sou eu, não é que Deus.
Fui eu que fiz, eu fui disciplinado. Gente, eu me levanto às 5 da manhã para ler a Bíblia e orar. Eu tenho oração de 4 horas por dia, leio a Bíblia. Você acha que, vamos dizer, esse panorama não é conhecido entre os religiosos, irmão? Eles acham que por eles. A pessoa Sim. tá tendo bênção, tá fazendo grandes coisas, mas de repente sobe na cabeça, sobe no coração, na verdade, né? E aí a pessoa se exalta a si mesmo. Como disse 1 de Pedro, capítulo 5. Humilhaos debaixo da mão poderosa de Deus, e ele, seu tempo, você saltará. Mas o que faz o soberbo? Se exalta a si mesmo. Por isso que Deus vai humilhar essa pessoa. Viu? O que faz com que está soberbo? Ele vai humilhar. Mas o que se humilha, Deus o exalta. Será exaltado. É. Esse é o princípio da ascensional da vida de Abraão. Humilhando-se debaixo da mão poderosa de Deus. Deixa eu dar outro Isso, irmãos. versículo para você, Vitor. Outro Sim, versículo. Quando Paulo diz, acho que foi para Timóteo, falou assim: tem cuidado de ti mesmo, isso. é o primeiro lugar. Vamos dizer, tem que policiar essa questão do sentimento que você tem para não cair naquela condição anormal, porque Deus deixa de te abençoar e de você ser um canal de bênção para os outros quando você não tem cuidado de si mesmo. E aí tem Isso. um outro segundo ponto, da doutrina que você tem seguido. Então, tem duas coisas ao mesmo tempo que precisa de cuidar para não cair. Porque a queda não é de um dia para outro também, é aos poucos também. Isso. Não é que você caiu de repente totalmente, né? Isso. Vai caindo, vai indo. E como subir também é aos poucos, né? Verdade. Eu queria só fazer um contraste aqui no versículo. Os seus irmãos estão ainda em 2 de Crônicas, né? 26. Aqui no. Bom, o rei pegou incensário para queimar no altar, né? Versículo 18. Olha aqui fizeram os sacerdotes, irmãos. E resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso por honra de tua parte ao Senhor Deus. Se fosse Davi, irmãos, o que ia fazer Davi? Ia se Pedir arrepender, perdão. ia pedir perdão. Mas aqui não era Davi, quem que era? Uzias, alguém Os soberbo. O dias. que diz o 19, irmãos? Então Uzias se indignou, tá vendo, irmãos? Puxa, se indignou, irmãos, porque, vou dizer, a repreensão dos sacerdotes aqui, né? E Caim. Caim se indignou. isso, Caim. muito bem lembrado, irmão Ronaldo. Ó, lembra de Caim? Deus estava falando com ele, e o semblante dele caiu, e aí ele se indignou, né? Você vê como que é impressionante, irmão? Exemplo de Caim aqui. Então o Cia se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois, contra os sacerdotes. E a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. E assim foi o final dele, irmão. Morreu numa casa isolada, leproso. Esse foi o fim de Uzias, um rei próspero, abençoado por Deus, que se exaltou a si mesmo. É que ele, quando foi rei, ele pensou que tinha acesso a todas as coisas só por ser rei. Sim, E não é é assim. verdade. E nós trouxemos isso aqui, irmão, não sei se foi bom, mas eu acho que fazer esse contraste antes de falar de Abraão, né, e a experiência ascensional que ele teve, irmãos, e trazer o contraste das pessoas que, em contraste, eles têm uma experiência com Deus, mas eles vão descendo. Isso significa exaltação de si mesmo, orgulho, abandono de Deus. Como disse Deus disse de Salomão, Salomão me deixou e se inclinou a outros deuses. Puxa, irmãos, que nunca vem acontecer no nosso coração tal pecado, irmãos. A gente está falando com. Pena que não entrou o irmão Diego, mas ele questionou, ele perguntou, ele falou, né? Essa questão
que se Salomão ressuscitaria na primeira ressurreição, né? Não cabe a nós, porque a Escritura não fala. Mas nós podemos trazer o pecado de Salomão e o final drástico da vida dele em relação ao viver que ele teve. E como consequência, os irmãos sabem o que aconteceu depois que ele morreu, né? O povo de Israel, um povo que estava no olho do mundo inteiro pela prosperidade, né? Pela beleza, pela grandeza e o poder que tinha Israel, agora, em pouco tempo, vai cair a decadência espiritual. Por quê, irmãos? Porque a terra de Israel se encheu de ídolos por causa de Salomão. As mulheres deles trouxeram os ídolos e era altar por tudo quanto lado, porque Salomão não só se inclinou, ele construiu templos para esses deuses pagãos. Em todo Israel, irmão, acredita isso, irmão. Sendo que Para Deus você foi. ver, né, Vitor, que como o inimigo tem paciência também para construir a parte negativa para derrotar e derrubar o homem, né? Sim, E isso é uma lição para nós, amém. que às vezes nós achamos ou acreditamos ou cremos que a coisa está indo bem, mas é importante, muito importante, nós temos o coração sempre voltado ao Senhor, Sim, para que Ele possa nos abrir os olhos e nos livrar dessas quedas, amém. porque Salomão foi devagarinho, como diz o Carlos, foi pouquinho a pouquinho, anos a anos, mandou mulheres com seus deuses, e ele foi recebendo, recebendo e associando-se com aquilo, né? Então, o tempo derrubou ele, e não Sim, somente ele, derrubou a nação inteira. verdade. Impressionante. Muito bom, irmão. Obrigado. Tem um versículo em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Olha que interessante, irmãos. É de Jeremias, né? Eu falei outro dia que era de Salomão, não, é de Jeremias. É, Não é Eu Cantares, né? percebi, eu percebi aquela vez que você falou, é, Lamentações de Salomão. Cantares e quer dizer Salomão. tem vezes que a gente troca nomes, né? Achou, Lamentações irmão 3, Genaro? Lamentações 3, Sim. versículo Lamentações 3:22. 22. Vou ler Isso. aqui. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. E aí, irmãos, glória a Deus por isso. As misericórdias do Senhor se renovam cada dia, né? É um versículo que nós conhecemos. As misericórdias de Deus é a causa que nós não somos destruídos ou consumidos. Quando você lê ali em 1 de Reis 11, você vai ver que Deus estava indignado com a situação de Salomão, mas ele diz: "Eu não vou destruir ele, por amor a meu servo Davi." Olha as misericórdias de Deus, irmão. Porque essas misericórdias de Deus, talvez, foi a oportunidade de Salomão se arrepender. Embora seu viver não foi um viver andando com Deus, caminhando com Deus, pode ser que essas misericórdias de Deus alcançou ele ao ponto de se arrepender, né? Nós queremos acreditar no coração que foi de fato assim, né? Mas, irmãos, eu queria trazer esse ponto de vista, se os irmãos me permitem, em Romanos capítulo 2, que é muito interessante nós trazermos agora, se nós formos lá, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 4. Esse versículo está dentro de um contexto. Qual que é o contexto desse versículo 4? É o julgamento que Deus dá àqueles que não levam em consideração a Deus, aqueles que desprezam o conhecimento de Deus e se entregam à adoração de qualquer coisa, né? Aqui você lê no capítulo 1, porquanto Deus entrega essas pessoas a sua própria, como o Diego falou, a sua própria escolha, né? A sua própria cabeça.
Então, quando uma pessoa vê esse julgamento, pode até omitir alguma coisa, né? Pode dizer, esses homens são perversos, esses tais, né? Podemos até julgar, né? Mas olha a advertência para nós. Ou desprezas a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Então, é uma advertência para nós não julgarmos aos outros, senão para vermos nossa situação. Nós, irmãos, estamos no caminho de nos arrependermos por causa das misericórdias do Senhor, a sua bondade, né? Salmo 103, versículo 10 diz: não nos trata segundo a nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ou seja, se Deus tivesse que julgar Salomão, o que deveria fazer, segundo nós, né? Cair fogo do céu e destruir, não é, irmãos? Nós somos assim. Não foram assim dois discípulos quando foi Jesus a uma cidade e ninguém creu, ninguém aceitou o Senhor Jesus? O que falaram esses discípulos, lembra? Que pensamos que desça fogo do céu para consumi-los? Tá vendo? Nós somos assim, irmãos. Nós queremos que o outro seja consumido, mas eu quero dar misericórdia. Eu Então, não. quando você lê capítulo 2, é interessante, irmãos, né? Aqui no capítulo 2 de Romanos começa dizendo, portanto, eis indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no julgar a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra todos que praticam tais coisas. Nós sabemos isso, por que temos que julgar nós? Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensa que te livrarás dos juízos de Deus? Olha como que nos traz reflexão em nosso coração para não julgarmos qualquer situação que às vezes nós presenciamos, né? Irmãos, não nos cabe a nós julgarmos. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade? Irmãos, Deus tem sido, olha para você agora, para cada um de nós, individualmente. Deus não tem sido tolerante conosco, irmãos. Deus não tem sido longânimo para conosco, irmão. E Deus não tem mostrado a sua bondade. Irmãos, nós temos experiência, sim ou não, da bondade de Deus. Que lindo, hein, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Olha, Aleluia! Victor, o conceito correto, o sentimento correto de nós, quando olhamos a Bíblia, a gente vê o Salomão, vê o Pedro falhando de forma muito séria, e os irmãos também. Às vezes a gente vê cometendo erros, né? Sim, E a gente olha mais a questão do erro em si e condenar os outros por causa do erro. sim, Vamos supor, aí você tem o irmão Mauri que é médico, né? E tem outros que a gente conhece que são médicos. O médico, você vai lá, pode até dizer algumas coisas para você que você não se cuidou, né? Mas o que que ele vai fazer? Ele não vai te condenar pela tua doença grave. Ele vai tentar te ajudar naquilo que você tem dificuldades, né? sim, Você lembra, a gente usava muito esse termo antigamente, que a igreja é como um hospital. Então, a gente está com vários tipos de doenças por causa do pecado, é lógico, isso aí é uma herança maligna que a gente tem, né? Mas, por causa disso, a gente erra e peca. Não talvez na medida de Salomão, ou mais ou menos parecido, talvez, em alguns casos, mas não é igual, né? Mas, irmãos, a gente quando olha os irmãos, não podemos ter um coração de condenação. O problema está no coração também. sim, Quando você se acha, né, que você é melhor que aquela pessoa porque você não fez aquilo. Mas, assim, se você pensa estar firme, diz Paulo, né? Olha que não caia. Então, quer sim, dizer que se hoje não caio, pode ser que amanhã caia. Mas tudo depende da grande misericórdia de Deus que pode me manter firme nele. E, por outro lado, tem que tomar muito cuidado de mim mesmo. Quando eu tenho um sim, coração de condenação com relação aos outros, isso é muito perigoso. Eu já vi vários irmãos assim, aí
ele condena todo mundo, no final de contas também, às vezes na família acontece coisa, e aí a pessoa, o irmão, fica mais quietinho. Tudo isso para você enxergar a tua condição e a condição dos outros como pecadores. Verdade. O problema para o Senhor não é o pecado em si, o Senhor pode perdoar o pecado. De fato, ele pode perdoar e perdoa mesmo, né? Sim, E ele esquece. Mas o problema é eu, não é o Senhor. Às vezes o Senhor não condena tanto como eu condeno. Eu isso. coloco aquela condenação em cima do irmão como uma coisa muito grave, mas muito grave, e Sim, já eu não quero nem olhar mais na cara daquele irmão. sim. Quer dizer, isso, irmãos, é muito sério. Na questão Amém. aí, você sabe, em 2 Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Existe Sim, aquela que dormiu com a madrastra, mas a maneira que Paulo tratou foi de uma maneira muito séria. sim, Mas quando ele percebeu que aquele irmão estava sendo totalmente desanimado, né? Totalmente desencorajado, e ele já estava, vamos dizer, deixando já o caminho do Senhor, não podia, não sabia o que fazer. Aí ele foi junto a ele, através de Timóteo, né? E preocupado por ele, né? O Timóteo foi para lá. Mas aí o Timóteo trouxe o resultado daquele irmão que se arrependeu de fato. Então, sim. irmão, o ponto do Senhor não é o grau de pecado. O ponto do Senhor é se você se arrependeu ou não. Amém. E se o Senhor tem essa atitude, por que que eu não poderia ter essa atitude? É isso Qual, mesmo. que me faz melhor que os outros irmãos? Por que que me acho, me sinto melhor? Só porque eu não cometo alguns erros morais? Então, isso é uma questão também de percepção espiritual, sentimento de irmão, sentimento de membro do corpo de Cristo, porque quando adoece o teu, um membro seu, não é que você joga fora, mas por que que o irmão tem que ser jogado fora por mim, pelo meu conceito? Porque eu acho que está correto ou incorreto, porque eu moralmente estou melhor que os outros. Então, essa é uma coisa muito, muito séria, irmão. Verdade. Porque, indo um pouquinho mais para frente, né? Quando você tem essa atitude, o irmão pode ir piorar, em vez de você restaurar, porque há uma necessidade dos outros restaurarem naquele irmão, nessa condição. Não te condenar, não te colocar mais coisas. O médico, você vai lá, ele te coloca remédio, faz de tudo dentro do conhecimento dele, para te ajudar, não para te matar. Então, Sim, nós também precisamos ter a mesma atitude. Se Deus não tem isso, se Deus não exigiu tanto daquela pessoa, por que que eu tenho que exigir mais que Deus? Eu tenho mais exigência que Deus? Não posso ter essa medida de sim. exigência. Amém. Amém. Obrigado, irmão René. É excelente, irmão Carlos. E Sim, sabe que essa atitude é normal do homem natural. sim, Então, é isso também importante nós perceber que muitas das vezes nós julgamos ou nos comportamos de maneira muito natural, sim, irmão. porque nós nos colocamos no lugar do Senhor. Hum, E, como tu falou, nem o Senhor condenou tanto assim e nós condenamos, né? Nós pensamos que a igreja é nossa, nós pensamos que a palavra é minha, que eu posso repreender, e às vezes a minha repreensão, em vez de restaurar, eu destruo mais a pessoa, eu pisoteio mais, eu afundo mais ele. sim, Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é, primeiro, se a gente vê desse jeito, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrepender. Olha, assim, eu sim. estou vendo desse jeito aqui, mas isso aí não é meu papel, não. O papel é Hum, teu. isso. Você tem que arrepender, você tem que restaurar, mas o que eu posso fazer é orar por essa pessoa. Me, Amém. me perdoa, me ajuda. É Amém. essa atitude nossa que tem, quando eu vejo que eu posso repreender o Vitor, falar o que eu quero, porque eu estou vendo alguma coisa errada por ele, irmãos, o que eu posso fazer, na verdade, o que eu tenho que fazer é ir orar por ele e me Amém. arrepender por ter pensado assim do Vitor, de querer julgar ou querer repreender ou querer falar coisa para Vitor. Sim, Então, essa é uma percepção espiritual. É exatamente o que o irmão Carlos falou. é isso. Muito correto. Amém. Glória a Deus. Você sabe que a percepção espiritual em relação aos outros é porque nós estamos tendo percepção espiritual de nossa condição. Quando que alguém se atreve a julgar o outro? Quando ele não vê a sua situação. Sempre é assim, né? Aquele que foi orar no templo, né? Ele tinha uma percepção de si mesmo errada, irmãos. Ao ponto de ele orar de si para si mesmo, né? Graças te dou, que não sou como demais homem. Ele não tinha percepção, não tinha revelação de quem ele era, irmãos. Por isso que ele se atreveu a fazer uma oração dessas.
e julgar, porque ele julgou aquele homem lá, né, irmãos? Ele julgou, não só, e ainda como esse publicano, né? Você vê, irmão? Então, quando o Senhor nos conduz a isso, vamos dizer assim, nós temos a luz de Deus que nos traz a percepção da nossa situação, nós podemos trazer esse versículo menção agora, né? Na nova aliança, o Senhor não levou em conta, capítulo 17 de Atos, versículo 30. Deus não levou em conta os pecados de outrora. Mas agora, irmãos, manda a todos os homens que se arrependam. Por que que o Senhor pode falar isso? Porque Deus provou e manifestou a sua misericórdia. Não levou em conta os seus pecados, os pecados de outrora. Mas ele, vamos dizer assim, por causa da justiça que se ia revelar na plenitude do tempo, Deus conseguia perdoar as pessoas, tolerar o pecado. Porque na plenitude do tempo, Deus enviaria seu filho. Por isso que o caso de Abraão é extraordinário, irmãos. Deus creu em Abraão. Abraão creu a Deus e isso lhe foi lançado para a justiça. Porque não tinha justiça no tempo de Abraão. Só ia se manifestar no futuro. Então, Deus tolerou, Deus perdoou, Deus lançou na conta por causa da justiça que ia se manifestar na plenitude do tempo. E essa justiça era o Filho de Deus. O que o Filho de Deus ia praticar, que era a morte dele, ia trazer a justiça de Deus. Então, olha como que Abraão, irmãos, é importante a experiência de Abraão. Porque quando você traz a experiência de Abraão, nós precisamos lembrar. Abraão morava onde? Ur dos Caldeias. Dos Caldeus, terra de idolatria. E o irmão Amaury, ele começou dizendo que lá tinha mais de 5.000 ídolos. Imagina aquela confusão daquela terra de Babilônia, né? Ur dos Caldeus. De ali Deus chama Abraão, irmãos. Como que uma pessoa que era adorador de ídolos, e isso que é interessante, isso que ficou muito impressionado, irmãos, porque no caso de Salomão, Salomão tinha o único Deus de Israel, que não havia outros deuses. Ele retrocede para adorar um monte de deuses. Agora, no caso de Abraão, é o contrário. Ele era adorador de um monte de deuses, mas Deus chama ele e tira ele dessa idolatria, vamos dizer, quando ele sai dos caldeus. Por que que Abraão sai, irmãos? E o exemplo que o irmão trouxe foi impressionante. Quando você traz a ilustração de cultuar outros deuses, era a figura de uma vela acendida. Então você imagina, no meio da escuridão, 5.000 velas acendidas. Puxa, dá uma grande luz, não é? Não é 10 lucezinhas, não é 10 velas, né? É 5.000, imagina. Vai iluminar ou não vai? Mas, quando sai o sol, irmãos, tem comparação o sol no seu esplendor com aquelas velas acendidas? Essa luz é grande, Abraão viu essa grande luz, irmãos, e ele deixou todos esses ídolos, irmãos. Que comparação linda, irmãos. Salomão, que tinha o sol da justiça, abandonou esse sol da justiça para ficar com aquelas velinhas acendidas, irmão. Mas Abraão, que tinha essa experiência de adorar esses ídolos ali e cultuar, que trabalho que dava, né, irmãos? Quando ele Irmão viu o Vitor, sol da justiça, sim, irmão? eu não tem registro, né, que ele era adorador de ídolos, mas Isso, o que eu penso assim por Abraão é que ele duvidava de tantos deuses, às vezes não acontecia nada para eles. isso. E esse foi o Eu caminho para vejo, que Deus possa aparecer para ele. Sim. A Diz, ilustração. diz as histórias que o pai de Abraão, ele era fabricador de imagens, né? Sim, E, ele era fabricador de imagens, né? E sim, muitas vezes é uma história por fora, não sei se é verdade, sim. mas diz que uma vez o pai dele saiu e foi fazer uma grande viagem e disse para Abraão, fica cuidando das imagens,
e dá comida para as imagens, né? E aí, de repente, Abraão pegou, quando o pai dele voltou, ele quebrou todas as imagens. O pai dele ficou bravo com ele. Sim. Aí ele pegou e deu uma desculpa, o pai dele, que ele tinha que dar comida para a imagem maior, né? E não deu. E, e a imagem maior ficou brava e pegou a espada e quebrou todas as outras imagens pequenas. E tinha sido o Abraão que tinha quebrado todas essas imagens, né? Mas o pai de Abraão era fabricador de imagens, né? E Abraão saiu da terra dele e foi obedecer à palavra de Deus, né? Amém. Amém. Mas uma coisa é certa, irmãos. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, terra de idolatria. A verdade é que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu, e isso lhe foi contado por justiça. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós estamos falando da experiência de Abraão e não podemos dimensionar os versículos, né? Lá na capítulo 12 de Gênesis, irmão, versículo 1 e 3. Disse assim, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, ali você vê Deus falando com ele. Mas o falar de Deus, ele vai aumentando. Deus vai falando conosco e vai aumentando. Mas você vê quando ele sai da terra dos caldeus, ele não saiu, foi o pai que tirou ele de lá. Daí ele foi para certo lugar e ali em Gênesis 12, 7, apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Quer dizer, acontece algo na vida de Abraão e Deus vai aparecendo, Deus vai falando, vai fortalecendo esse chamamento. Ali em Gênesis 13, irmãos, olha como que progressivamente vai aumentando o falar de Deus. Isso que eu queria trazer. O falar de Deus, quando ele vem, ele vai trazendo luz ao nosso coração. Quanto mais Deus fala no nosso coração, mais luz ele traz. Capítulo 13, versículo 14 ao 17, ergueu os olhos e disse assim, Deus para Abraão, né? Ergue os olhos e olha desde onde estás. Ou seja, Deus está mostrando as coisas para ele. Gênesis 15, 1, de novo. Esse queria ler com os irmãos. Gênesis 15, 1. Leia lá, irmãos. Gênesis 15, 1. Olha como que lindo, irmãos. Deus falando com a gente. Desde estes acontecimentos vem a palavra do Senhor a Abraão. Tá vendo? Acontecia algo na vida de Abraão. O que não faltava ali? Palavra de Deus, irmãos. Irmãos, quando acontece algo na nossa vida, irmãos, nunca podemos deixar de lado o que Deus está falando no nosso coração. E através da circunstância nossa, parece que revigora a palavra do Senhor no nosso coração. Mas não como aqueles que, quando estão passando, por exemplo, vamos dizer, está querendo riqueza, né? Vai e procura tudo versículos lá que vai prosperar ele, né? E aí busca todo versículo que favorece. Não é isso, irmãos. Aqui, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, o falar de Deus nos leva para a fé, ou nos alicerça naquilo que Deus está falando e não no que eu posso fazer. Olha aqui, irmãos, impressionante. Abraão, numa visão, e dizem: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Não é maravilhoso, né, irmãos? Como que o falar de Deus nos coloca na posição correta. Qual que é a posição correta, irmãos, de nós lidarmos com as coisas de Deus? É não confiar em nós mesmos, mas naquilo que sai da palavra de Deus, naquilo que sai da boca do Senhor. Você, com toda a tua força natural, quer você fazer coisas para Deus. Mas quando Deus está falando, é como disse assim, aquieta, fica quieto. Né, irmão Mauri? Fica quieto, espera em mim. Eu sou teu escudo. Eu sou teu galardão. E teu galardão será grande. Olha que impressionante, irmãos. E aí você vê a experiência de alguém que não tinha filhos, né? E Deus fala para ele que a sua posteridade seria como a areia do mar, como as estrelas do céu.
Aí ele olha para Sara, ele fala, não tem, ele é estéril, né? Ele já é velho. Imagina, irmãos. É crer, como diz assim a palavra comum, né? Ou é crer ou é arrebentar, né? Você tem que acreditar ou você desiste. Abraão creu a Deus, irmãos. Creu a Deus e isso foi imputado para a justiça. Capítulo 4, vamos lá, irmãos, de Romanos. Eu vou pedir para o irmão Mauri continuar com os versículos aí. Eu vou ler só esse aqui. Romanos, capítulo 4. Olha o que diz, irmãos. Versículo 3. Porque que diz a Escritura, irmãos? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui, versículo 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de suas obras. Aqui, Paulo ele está trazendo a figura, irmãos, daquela pessoa que crê a Deus. Aquela pessoa que se une a Deus, como foi no caso de Abraão. E cada vez que Deus falava com ele, aumentava a fé nele. Falar de Deus é isso, irmãos. Traz o aumento da fé. Você se une àquilo que Deus está falando. Versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Olha como disse, como vem desdobrando, irmãos. E aqui você vê a experiência de Abraão, o pacto que Deus faz com Abraão, da circuncisão, porque ele creu a Deus. Não foi uma lei, foi um reconhecimento do que Deus está fazendo na vida de Abraão. Quando ele recebe o sinal da circuncisão. E ele passa a ser o pai dos que creem, né? Impressionante, irmãos. Abraão creu, olha como que vem o desdobramento. Versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Toda vez que nós unimos ao falar de Deus, por isso que nós precisamos ver a experiência ascensional. É a ação da graça de Deus. Quando você está crendo naquilo que Deus realiza, você vê a mão de Deus, né? Deus realizando as coisas. Versículo 16. Essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente os que estão no regime da lei, mas também ao que da fé que teve Abraão. Porque aqui fala, porque Abraão é o pai de nós, né? Na verdade, é o pai dos que creem, viu? Então, tudo esse desdobramento vai mostrar a experiência de Abraão como o pai dos que creem. Então, a confiança, o crer em Deus, nos leva a uma vida ascensional com Deus. E 11 experiências que tem registrado aqui, depois nós podemos passar os versículos, que mostram a experiência que nós temos progressiva, como no caso de Abraão. Qual foi o resultado final, irmãos? Isso que eu fiquei impressionado. Aqui você lembra que Isaac agora é o confirmado, o filho da promessa, né? Aqui você tem a experiência quando ele levanta o cutelo, né? E aí ele escuta o anjo fala assim: não faças isso, porque agora sei que temes ao Senhor, porquanto entregaste teu único filho, né? Você vê, aqui você vê todas as experiências progressivas dele. E em que termina tudo isso? Termina, irmãos, quando morre a Sara, né? E ele chega ali para pedir uma caverna ali, os irmãos lembram desse versículo? Para sepultar Sara. E ele chega, ele já está na terra, na terra prometida de Canaã. Mas ele disse assim: eu sou peregrino igual a vocês. Esse aqui, irmãos, é impressionante. Ó, ele estando na boa terra, ele vivia como peregrino. E eu termino com esse versículo em
Hebreus 11, irmãos. Olha que lindo, irmãos. Hebreus 11. E aqui é a declaração de alguém que tem uma vida unida com Deus, que teve uma experiência ascensional na sua vida, que chegou na terra prometida e agora vivendo na terra prometida, ele vive como alguém que não é da terra. Ó, olha, aqui versículo 14, diz assim, versículo 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, como disse o versículo fé, como disse o versículo 11, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E no caso de Abraão, versículo 8, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. E pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Porque, versículo 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é Deus arquiteto e edificador. Você vê, irmãos, o que acontece quando nós temos uma vida com Deus, unidos com Ele, nós vamos olhando para aquelas promessas que não tem nada a ver com as coisas que da terra. Como é que alguém que sai de uma terra para chegar a outra terra, ele vive ainda como peregrino? A não ser que Deus tenha falado no coração e na experiência da vida com ele, ele vai fazendo a troca interior, vai deixando as coisas desse mundo para unir-se àquelas que são do céu, aquelas que são lá do alto, como disse Colossenses capítulo 3. Maravilhoso. Irmão Maurício, você tem aquele versículo? Qual versículo, irmão? Pode falar, irmão. Pode falar. Tá sem som. Você tá sem som, irmão Vitor. Ah, sim. Capítulo 22 de Gênesis, irmão. Capítulo 22 de Gênesis. Tá ouvindo? Acho que tá caindo, hein? Tá. Não, tá ouvindo. Tá ouvindo. Ah, sim. Capítulo 22, versículo 1. Desde essas coisas, pois Deus a Abraão a prova e lhe diz: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Você vê? Eis-me aqui, essa é a expressão, eis-me aqui. Com Deus é assim, irmãos. Toda vez que Deus fala conosco, nós temos que ter esse coração. Eis-me aqui. Fala, Senhor. Quando nós vamos na presença do Senhor, irmãos, quando nós estamos em comunhão com Ele, essa predisposição para ouvi-lo, né? Para ouvir a sua palavra. Essa vida de união com Deus, trazendo o exemplo de Abraão para nós, né? Você lembra que ele fala de Abraão? Lembra, irmão Mauri? O que Deus fala de Abraão? Ele era amigo, Amigo de Deus. amigo de Deus. Capítulo 15, né? De João nos diz a mesma coisa quando fala de seus discípulos. Vós sois meus amigos, porque fazeis a vontade de Deus, né? Não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que está no coração de Deus, o que faz o Senhor, mas o chamarei de amigos, porque estão buscando a vontade de Deus. Então, na experiência de Abraão, é para nós também ser como ele, no sentido de nós buscarmos a Deus. Porque, irmãos,
O Espírito está disponível para nós 24 horas. Nós não precisamos agora de avivamentos, né? Os irmãos lembram disso, né? Avivamentos, de vamos fazer encontros para simular uma experiência com Deus, né? Eu vou naquele lugar lá para estar em oração com os irmãos, para Deus falar no meu coração. Não precisamos disso, irmão. Não, não que você não vai praticar isso, né? Nós estamos programando uma viagem lá para Ponta Porá, para estar com os irmãos lá. E Deus vai falar no seu coração, mas não é esse o avivamento, né, ascensional que nós precisamos. O que nós precisamos é todos os dias dizer como falou Abraão: eis-me aqui, Senhor. Fala no meu Usa-me, coração. Como nós usa-me, precisamos. Pode falar, irmão Ronaldo. usa-me. Usa-me. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos ouvindo o Senhor, o falar de Ele é para mostrar, por um lado, nossa situação, para nós podermos arrepender. Mas, ao mesmo tempo, é para nós deslumbrar a pessoa dele, né? Como você vai ver sempre a oração de Paulo. Como que era a oração de Paulo? Que nos dê espírito de sabedoria, entendimento e revelação no pleno conhecimento dele. Para saberdes, né? Olha como que nós precisamos conhecê-lo mais e mais. Deus seja louvado! Amém. Maravilhoso! Eu Amém. quero conhecê-lo mais e mais! Quero mais do Senhor. E que ele possa se Amém. revelar nessa vida de altar e tendas, né? Toda vez que Abraão chegava no lugar, ele oferecia, levantava uma tenda e oferecia holocaustos a Deus. A experiência com Abraão, na pessoa que levava em conta a Deus, né? Então ele estava sempre atento a Deus. Isso é muito significativo na nossa vida, né, irmãos? Tem um versículo em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: Provérbios, capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração. Olha, irmãos, como nós precisamos disso na nossa vida, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estrives no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Na experiência de Abraão, ele teve muitos deslizes, né? Teve até um momento que ele até vendeu a sua esposa, né, para se poupar a si mesmo quando subiu em Egito. Não foi assim com Abraão? Fala para os Sim. demais que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar, né? Mas Deus veio, irmãos, e endireitou o caminho dele, porque ele confiava no Senhor de todo o coração. Olha que lindo, irmãos. Irmãos, não nos estrivemos nossa própria maneira de ver, mas quando nos humilhamos debaixo da mão poderosa do Senhor, ele nos revela a pessoa dele. É maravilhoso, irmão. Tem um versículo aqui em João capítulo 2, versículo 24, que o Senhor vai declarar, o Senhor Jesus declara, né? João 2, 24. 23. E estando em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo sinais que ele fazia creram no seu nome. Você vê, não é lindo essa declaração? Não era o propósito dos sinais que as pessoas acreditassem que ele era o Cristo? E vindo os sinais, muitos creram no seu nome. Mas o que ele disse em 24? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de alguém que alguém lhe dissesse desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Humilhaos debaixo da poderosa mão de Deus, e a seu tempo ele você exaltará. Então, o que significa nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus? É não confiamos em nós mesmos, irmão. Paulo declara em capítulo 3 de
de Filipenses, né? Versículo 6. Nós é que somos da circuncisão, aqueles que nos gloriamos em Deus e não confiamos na carne. E se alguém se gloria, irmão, glorie-se nos homens. É assim? No Senhor. No Senhor, né? Glorie-se no Senhor. Deus seja louvado. Maravilhoso. Vimos, irmãos, o contraste de uma vida ascensional para uma vida que desce, né? É um declive ali, ele está falando, espiritual, ao ponto de abandonar a Deus. Tudo começa quando nós abandonamos a Deus. Quando nós abandonamos ao Senhor, nós podemos ter experiências conforme a concupiscência da carne, os desejos da carne. Mas quando nós unimos a Deus para buscar a sua vontade, nos humilhando debaixo da mão poderosa de Deus, então nós vamos conhecer a sua vontade para andarmos nele. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amén, amén. Gloria a Dios.